Muito bem, fala torcedor jaconeiro. Hoje no nosso Papo Online nós vamos falar sobre a reabertura do estádio Alfredo Jaconi para você, em formato de teste até o dia 13 de agosto, para o torcedor voltar a visitar a sua casa, conhecer o estádio, as melhorias que foram realizadas. Por isso nós vamos conversar agora aqui no nosso Papo Online com a Bárbara Lauxten, que é a responsável pelo Memorial do Juventude, pelo tour que é realizado junto com o torcedor. Vamos trazer a Bárbara aqui para a nossa tela para falar com o torcedor do Juventude. Bárbara, como é que tá? Tudo bem? Oi, Thiago, tudo bem? Quero dizer que é um prazer enorme estar falando com vocês, poder falar um pouquinho, então, sobre o nosso tour, que está começando agora. Como tu bem disse, a gente está indo em período de teste e acho que poder explicar um pouquinho para as pessoas por que é esse período de teste também vai ser bem importante. Verdade. Vamos começar, então, né, sobre esse período de teste. Vai até o dia 13 de agosto. Como é que o torcedor faz para participar? Porque tem hora agendada, tem protocolos a serem cumpridos, tem um número máximo também de torcedores. Como é que está funcionando, Bárbara? Sim, bom, Thiago, para as pessoas, então, fazerem o tour, nós temos duas modalidades hoje, tá? De segunda a quarta-feira, não precisa necessariamente de agendamento para visitação, só que se a pessoa não agenda, ela fica, na verdade, à mercê, por exemplo, se eu não estou em alguma reunião, se a gente não está tendo alguma atividade no momento, né? Então, se no caso eu não consigo atender, nem eu ou o meu estagiário, porque o Augusto, que é estagiário do Memorial, também está fazendo as visitações, tá? Então, somos em duas pessoas atendendo. Então, se nenhum dos dois no momento pode atender, a pessoa precisa esperar. Então, por isso que a gente sempre aconselha, mesmo não sendo de segunda a quarta necessário o agendamento, a gente indica que a pessoa ligue para ver se o horário está livre, né? Acho que fica melhor também para quem vem, principalmente se vem de longe. Já nas quintas e sextas-feiras, nós temos horários bem específicos, tá? Então, na manhã, nós atendemos às 10 horas e às 11, e à tarde, às 15, às 16 e às 17. E por que nós temos esses dois horários? Os locais que nós visitamos no estádio também são diferentes nesses dias. De segunda a quarta, nós então conhecemos o Memorial, que é aqui onde está os nossos títulos, né? Vamos dizer assim, a concentração da história do nosso clube. E depois passamos pela zona mista e conhecemos o gramado também. Já na quinta e na sexta-feira, nós visitamos o Memorial, passamos pela zona mista, conhecemos as salas de imprensa, a nossa e a do visitante, conhecemos o vestiário do visitante, entramos também no vestiário da arbitragem, na sala do doping, vamos até o campo e terminamos a visitação nas nossas cadeiras. Então, ela é uma visitação que ela demora mais tempo, né? Despende mais tempo de nós também. É interessante ressaltar que o primeiro sábado do mês, a gente também faz visitações nesse formato de quinta e sexta-feira. Só que daí os horários são às 9 e às 10. Como é que o torcedor faz para agendar, por exemplo, né, esse tour? Tem um contato direto, é pelo site, é por telefone? Como é que ele pode fazer e não tem custo nesse período que é de teste? Isso, nós não temos custo nesse período de teste e a pessoa pode entrar em contato, então, através do nosso e-mail da secretaria, porque é ali onde o pessoal está fazendo o agendamento. Nós, do Memorial, somos responsáveis por fazer o tour, por fazer essa parte da recepção, e a secretaria nos auxilia, então, na marcação dessas visitações. Você tem esse contato com o torcedor, né, que está há mais de um ano sem poder ver um jogo, vibrar, torcer, comemorar na tela, no alambrado do Jaconi. Como é que tem sido esse contato com o torcedor nesse momento que ele entra e, por exemplo, vê o gramado do estádio, algo que ele não consegue há mais de um ano? Sim, bom, o pessoal está bem ansioso, na verdade, para conhecer. Nós já estávamos recebendo muitos e-mails e telefonemas pedindo para saber como é que poderia ser feito para visitar o estádio. E, bom, o resultado tem sido maravilhoso. As pessoas que têm vindo têm gostado bastante. Nesse período agora que nós estamos, a gente está recebendo
pessoas em período de férias, então a gente recebe muitos torcedores de outros clubes que também estão ficando bem impressionados, tanto com o nosso memorial, no sentido de quantos títulos nós temos, que às vezes as pessoas não têm dimensão da quantidade de títulos, assim como nas nossas reformas. O pessoal está bem satisfeito e muitas pessoas muito surpresas do nosso tamanho. Pois é, eu acredito que o torcedor que vai visitar as novas dependências do Jacone, exatamente ele deve se surpreender com o que ele encontra numa zona mista, num padrão, né, diferenciado, as cadeiras que são utilizadas, por exemplo, em estádios europeus, uma moderna sala de imprensa. O torcedor se surpreende quando olha, né, essa melhoria toda que foi feita no estádio, mudando o clube de patamar. Sim, com certeza. E, sem dúvida, o campo é um dos locais que mais tem chamado a atenção, o pessoal tem elogiado muito. Inclusive, nós temos no nosso site, né, o acompanhamento, então, de como foi feito essa troca do gramado, esse cuidado. Então, o pessoal tem visto essas reportagens, tem acompanhado, e ver o nosso campo também pessoalmente está trazendo um impacto bastante positivo. E, bom, a gente tem agora também, no nosso ingresso virtual, as pessoas têm acesso às cadeiras antigas do Jacone, então eles conseguem ver fotos também. Então, essa comparação entre as cadeiras antigas, as cadeiras novas que nós temos, como era o nosso estádio antes e como está agora, como eu te disse, assim, eu acho que não tem outra palavra que não maravilhado. O pessoal está maravilhado com as nossas reformas. O memorial também passou por ajustes, por modificação no espaço onde ele ocupa atualmente no estádio Alfredo Jaconi, Bárbara? Não, no momento não. O nosso trabalho tem sido desde agosto do ano passado em uma reestruturação, uma reorganização do nosso acervo. Esse é um trabalho de formiguinha, então agora em agosto nós estamos fechando um ano de trabalho, muito já pode ser feito, mas ainda temos bastante trabalho para fazer. E aí, futuramente, sim, quando for possível, aí vamos pensar em organizar a nossa estrutura também, pensar uma nova exposição, uma melhor adequação também numa reserva técnica para o nosso acervo. Ah, tá aí então para o torcedor. Bárbara, só frisando também, né, o tour pelo estádio, ele é feito em grupos, né, são 10 torcedores e com todos os protocolos, né, tem que estar usando máscara, tudo isso para o torcedor ter toda a segurança. Isso, exatamente. E eu até aproveito a oportunidade para explicar um pouquinho sobre esse processo de reabertura, porque não foi da noite para o dia, né? A nossa direção está bastante preocupada em manter esses cuidados, porque a Covid ainda está aí, né? A gente tem acompanhado como é que está a situação da cidade para poder fazer a reabertura. As questões da cidade e do estado também a gente sempre procura analisar. Então, é imprescindível o uso de máscara durante a visitação e não é permitido que se baixe a máscara nem para momentos de fotografia, tá? E, bom, a gente ainda não aconteceu nenhum caso, mas o nosso protocolo seria: a pessoa tirou a máscara, a gente solicita para que a pessoa coloque de novo. Se for reincidente o caso, nós temos autorização para parar o tour, né? Porque então a gente precisa ter cuidado. Como eu disse anteriormente, é um cuidado com a pessoa que está chegando, é um cuidado com os nossos funcionários, com os nossos colegas que estão aqui dentro também. E, enfim, para a gente chegar nesse momento de reabertura, nós passamos por outros 2 momentos, né? Então, o primeiro foi quando a nossa secretaria foi reaberta, quando nós voltamos a atender o nosso sócio na secretaria, o memorial passou, então, a ser o primeiro setor a estar aberto para receber as pessoas. Após esse período, nós, então, começamos a fazer a venda dos nossos ingressos virtuais, e aí o tour começou a ser oferecido, então, como um prêmio também. Isso foi após a nossa inauguração das reformas. Então, através desse ingresso, a pessoa tinha acesso, o sócio tinha acesso a conhecer o nosso estádio. Foram feitas reuniões para a gente pensar justamente como é que iam ser esses protocolos, os cuidados que nós íamos ter. E aí, agora, nós estamos nesse período de teste. Até essas 2 modalidades de tour também são para a gente sentir um pouquinho como é que o público vai se adequar, se vai ser...
se vai ser realmente adequado esses horários para a gente que está trabalhando aqui também, como é que vai ser estar recebendo nesses dois tipos de modalidade, para, então, depois desse tempo, né, após essa reunião de análise que a gente for fazer, aí a gente vai ver como dar sequência no tour. Ah, perfeito. Então, está aí para o torcedor, né, tomar conhecimento que é tudo planejado, estudado, para ter toda a segurança necessária, pois ainda estamos na pandemia, mas o torcedor vai poder matar um pouquinho da saudade do nosso grande estádio Alfredo Jaconi de cara nova para esse ano de 2021. Bárbara, queria te agradecer em falar com o torcedor do Juventude, trazer todos esses detalhes, né, dessa história riquíssima do nosso Verdão. Um grande abraço, Bárbara. Abraço, Thiago. A gente agradece muito a oportunidade de estar em contato e a gente sempre também faz o lembrete que, enfim, qualquer eventualidade, qualquer dúvida, é só ligar aqui para o estádio, mandar um e-mail para nós, a gente está à disposição. Está aí então, torcedor jaconeiro. Foi o nosso tema hoje aqui, essa reabertura em formato de teste até o dia 13 de agosto, de forma agendada, com todos os protocolos sendo cumpridos, para você matar um pouquinho da saudade e conhecer as melhorias do estádio Alfredo Jaconi. Obrigado você que esteve ligado, conectado aqui no nosso Papo Online. Um abração.